Olá, galera! Sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia. O tema de hoje será Fluxos e redes geográficas. Para começar, é muito importante vocês saberem que os fluxos e as redes geográficas são conceitos que estão diretamente associados à ideia de globalização. A globalização diz respeito ao processo de aproximação na escala global dos diversos países e nações no âmbito econômico, social, cultural e político. E o que possibilitou e tem possibilitado essa aproximação? Sobretudo, o desenvolvimento dos meios de transporte e dos meios de comunicações, que, impulsionado pelo aumento da produção de mercadorias e do consumo, fizeram surgir transportes maiores, velozes, seguros, assim como formas de comunicações mais eficazes e que alcançaram lugares cada vez mais distantes. Para facilitar o entendimento, basta pensar a globalização em 4 etapas. A primeira etapa vai do século XV, com a expansão marítima e a colonização do Novo Mundo, a América, tudo isso em função da expansão do comércio das principais potências europeias, Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, até o surgimento da Revolução Industrial na Inglaterra, em meados do século XVIII, 1750. Este fato iria transformar radicalmente a organização social e, portanto, o mundo. A segunda etapa da globalização se dá entre o início da Revolução Industrial, meados do século XVIII, e a Segunda Guerra Mundial, meados do século XX. A principal característica dessa etapa foi o desenvolvimento e a expansão do capitalismo, pois o acúmulo de riqueza realizado por algumas nações permitiu cada vez mais o desenvolvimento de tecnologia de transportes e de comunicações para facilitar ainda mais o acúmulo dessa riqueza. As tensões geradas a partir das disputas por matérias-primas e mercados consumidores neste cenário acabou tendo como resultado 2 grandes guerras, com destaque para a Segunda Guerra Mundial, o que nos leva à terceira etapa da globalização, que se deu entre o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, até a queda do Muro de Berlim, 1989. Este momento da história também ficou conhecido como Ordem Mundial Bipolar, marcado pelo advento da Guerra Fria entre Estados Unidos, líder do bloco capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, líder dos países socialistas. Essa etapa chega ao fim com a desestruturação política da União Soviética, e um marco muito importante dessa conjuntura foi a queda do Muro de Berlim, que simbolizava a divisão do mundo entre países capitalistas e socialistas. Com o fim da União Soviética, o capitalismo passou a ser dominante e teve mais espaço para o seu crescimento, com a expansão das empresas transnacionais. A partir daí, teve início ao que ficou conhecido como Nova Ordem Mundial, ou Ordem Multipolar, com o poder centralizado nos principais polos econômicos do mundo, Estados Unidos, Europa e Japão. É justamente com a consolidação dessa nova ordem mundial, século XXI, que teve início a 4ª etapa da globalização. Sua principal característica tem sido a intensificação das relações políticas, sociais, culturais e, sobretudo, econômicas, mediadas pelo avanço e expansão das tecnologias digitais de comunicações e de transportes de alta capacidade. A partir disso, podemos perceber que os fluxos de mercadorias, informações e pessoas criam uma espécie de rede que se estabelece no contato entre os diversos países e nações. De acordo com o geógrafo Milton Santos, em seu livro A Natureza do Espaço, estes fluxos não têm a mesma rapidez, a mesma velocidade, o que nos leva a entender que, por conta disso, alguns espaços estão mais globalizados do que outros, e essas diferenças acabam por intensificar as desigualdades existentes entre os países. Em outras palavras, a globalização apresenta o seu lado perverso, quando países sem infraestruturas não conseguem usufruir do crescimento econômico mundial, ou seja, seus fluxos econômicos são diminutos se comparados com as economias mais desenvolvidas. Diante disso, os fluxos e as redes geográficas são estruturas da globalização que permitem
Por um lado, aproximar os diversos povos com suas diferentes características e facilitando a interação nas dimensões políticas, econômicas e culturais, mas que, por outro lado, favorece a concentração de riqueza, pois a maior parte do lucro das empresas transnacionais ficam nos países envolvidos. Por hoje é só. Nos vemos na próxima aula.